Olá! Nesse trabalho, vamos falar sobre hemostasia e o processo de coagulação sanguínea e a sua importância na odontologia. A coagulação sanguínea é um processo de modificação do sangue líquido em coágulo sólido e ocorre quando o vaso é lesado e existe um sangramento. Esse processo compreende interações complexas entre vasos sanguíneos, plaquetas, proteínas de coagulação, anticoagulantes naturais e o sistema de fibrinólise. Já o fenômeno normal de hemostasia é definido como uma sequência de fenômenos biológicos que ocorre toda vez que um vaso é lesionado e com o objetivo de interromper a perda contínua de sangue. O mecanismo hemostático inclui 3 processos: a hemostasia primária, a hemostasia secundária, que envolve a coagulação, e a hemostasia terciária, que envolve o sistema fibrinolítico. Esses processos têm a finalidade de manter a fluidez necessária do sangue sem haver extravasamento pelos vasos ou obstrução do fluxo sanguíneo. Nesse contexto, é comum cirurgiões dentistas depararem-se com pacientes que possuem tendências hemorrágicas. Portanto, é imprescindível o conhecimento sobre os mecanismos de hemostasia. Trata-se de um processo fisiológico cuja finalidade é manter o sangue em estado fluido dentro dos vasos sanguíneos quando lesionados. Então, os objetivos desse trabalho é dar importância ao estudo da coagulação sanguínea e da homeostasia e também ressaltar os impactos que esses pacientes que são portadores de transtorno na coagulação podem trazer para o atendimento odontológico. Hemostasia primária é o processo inicial da coagulação sanguínea desencadeado pela lesão vascular. Imediatamente, mecanismos locais produzem a vasoconstrição, alteração da permeabilidade vascular com produção de edema. A vasodilatação dos vasos tributários da região em que ocorreu a lesão e a adesão das plaquetas. Assim, a vasoconstrição diminui o fluxo de sangue no sítio de sangramento, tornando preferencial o fluxo pelos ramos colaterais dilatados. Simultaneamente, a formação de edema intersticial diminui o gradiente de pressão entre o interior do vaso lesado e a região adjacente, produzindo um tamponamento natural e auxiliando a hemostasia. Em condições normais, os vasos sanguíneos devem constituir um sistema tubular não trombogênico, capaz de desencadear por mecanismos locais os processos que iniciam a coagulação e que, após a recuperação da lesão anatômica, possam promover o coágulo e restabelecer a circulação local, a fibrinólise. O endotélio é de singular importância no controle de vários aspectos da homeostasia, posto que, além de secretar substâncias tais como a prostaciclina, ele é responsável pelas características não trombogênicas da superfície interna dos vasos sanguíneos. Durante a homeostasia secundária, ocorre a ativação de uma série de reações enzimáticas envolvendo as proteínas procoagulantes presentes no plasma, que levam à formação do coágulo sanguíneo. A coagulação ocorre em 3 etapas essenciais. A primeira, em resposta à ruptura do vaso ou a problemas relacionados ao próprio sangue. Ocorre no sangue a complexa cascata de reações químicas com participação de uma dúzia de fatores de coagulação. O resultado efetivo é a formação do complexo de substâncias ativas, chamado ativador de protrombina. O segundo ativador da protrombina catalisa a conversão da protrombina em trombina. E, por fim, a terceira. A trombina atua como uma enzima, convertendo o fibrinogênio em fibras de fibrina, formando emaranhados de plaquetas, células sanguíneas e plasma para formar o coágulo. As plaquetas têm também papel importante na conversão da protrombina em trombina, pois grande parte da protrombina se fixa inicialmente nos receptores de protrombina, nas plaquetas já ligadas ao tecido lesado. Ela é continuamente formada no fígado e utilizada de forma contínua em todo o corpo para a coagulação. Se o fígado deixa de produzi-la, dentro de um dia a concentração plasmática de protrombina cai a ponto de não ser suficiente para produzir a coagulação normal no sangue. A vitamina K é requerida pelo fígado para a ativação normal da protrombina, bem como a formação de alguns outros fatores de coagulação.
Desse modo, a falta de vitamina K e a presença de doença hepática que impeça a formação normal de protrombina podem diminuir o nível de protrombina a valores tão baixos que provoquem um aumento na tendência ao sangramento. Sendo assim, quando o coágulo sanguíneo começa a se formar, ele normalmente se estende em questão de minutos para o sangue ao seu redor. Ou seja, o coágulo por si só desencadeia ciclo vicioso, feedback positivo, para promover mais coagulação sanguínea e também o aumento da formação de trombina, fazendo com que o coágulo cresça até interromper o vazamento sanguíneo. Então, a hemostasia terciária, que vai ser a última etapa, né, que é mais conhecida como fibrinólise, ela vai acontecer de forma simultânea com a coagulação sanguínea. E ela vai se dar no começo da lesão. Então, a gente vai ter a lesão e vai ter agregação plaquetária no vaso, né, na parede do vaso lesionado. E assim, o fibrinogênio ele vai se juntar a essa agregação plaquetária e vai ativar os fatores de coagulação. E a partir do momento que ele ativar esses fatores de coagulação, esses fatores vão transformar esse fibrinogênio em um polímero, que é transformando ele em fibrina. E após 24 a 48 horas desse acontecimento, vai acontecer a coagulação sanguínea, então. E aí, as moléculas de plasminas, as quais são atraídas pela fibrina, elas vão fazer a destruição da rede de fibrina, fazendo então a fibrinólise. Então, a fibrinólise é essa destruição que as moléculas de plasmina fazem na rede das fibrinas. E a partir desse momento, a gente vai ter então os produtos de degradação da fibrina, que eles vão ser fagocitados pelos macrófagos e eosinófilos, fazendo então com que tire esse excesso, né, de fibrina, restabelecendo o fluxo normal do sangue. Os pacientes com transtornos de coagulação sanguínea constituem um grupo que merece bastante atenção e cuidados especiais nas práticas odontológicas. A hemofilia e a doença de von Willebrand são as mais comuns coagulopatias hereditárias e elas devem ser detectadas antes de qualquer tratamento odontológico. Dessa forma, cirurgias e técnicas anestésicas de bloqueio do nervo alveolar inferior devem ser feitas com maior precaução, a fim de minimizar o risco de sangramento e outras complicações. O hematologista deve ser consultado sempre que qualquer tratamento invasivo for planejado. E o tratamento dos pacientes deve ser bem planejado pelo cirurgião dentista, em conjunto com um hematologista.